Vamos lá, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre o cultivo de micro-orquídeas. Vamos falar especificamente hoje sobre o plantio, né? E uma coisa bem interessante que dentro dos temas que nós falamos, né, anteriormente, não, primeiro falamos sobre ali o conhecimento, né, conhecimento das plantas, do local dessas plantas se desenvolvem, o teu ambiente, né, o teu local de cultivo, né, você conhecer o seu orquidário, conhecer quais são os ambientes que tem dentro do seu orquidário e conhecer realmente o teu cultivo, como que você é, como que é a sua rega, para tomar um pouco de cuidado. Em orquidários que são abertos, né, eu não indico muito, porque eu tive algumas experiências não muito boas com o esfagno quando o meu orquidário era aberto. No orquidário fechado, eu já consigo controlar a rega, a chuva, né, então dá para se utilizar com mais tranquilidade, tá bom? E aqui um outro substrato que agora está voltando, sendo utilizado bastante, não só para orquídeas terrestres, mas para orquídeas de uma forma geral, é a turfa, né? Então essa turfa aqui é misturada com perlita. Então ela é 50% perlita e 50% turfa, né? Então um material que vem sendo utilizado largamente aí no plantio de orquídeas. E ele também retém bastante a umidade, tá ok? Então agora, a gente já sabe isso, né? Como que a gente utiliza esses substratos? Normalmente eu nunca utilizo um substrato só, tá? Eu sempre faço misturas com eles, porque isso é interessante para que a gente possa aí ter um controle maior com a questão da umidade no vaso, ou quando a gente vai fazer o plantio da orquídea. Eu vou dar um exemplo para vocês. Phalaenopsis. Então vamos lá. Nas Phalaenopsis, como é que eu utilizo? Eu já utilizo brita, né? Então vocês vão ver aqui, ó, tem 4 tipos de substrato nesse vaso. Eu tenho brita, eu tenho isopor, eu tenho casca de pinos, eu tenho bem pouquinho, alguns filamentos de esfagno e depois eu cubro novamente com casca de pinos, né? E olha aqui, a planta se desenvolvendo muito bem e a floração ocorrendo, tá ok? Então essa é uma forma aí que eu utilizo o substrato. Fala quem é essa moça aí? Essa daqui é a Phalaenopsis pulcra, né? Então esse colorido aí muito bonito, pulcra, né? Pux, né? Que o pessoal chama, que é esse colorido aí bem lilás. Já no caso das orquídeas de uma forma geral, por exemplo, que nem aqui no caso do ibiqui, qual o substrato que eu utilizo? Brita, que eu coloco no fundo do vaso, para dar drenagem, para dar peso para o vaso. E já o substrato, eu já faço uma mistura de casca de pinos, turfa com perlita e casca de arroz carbonizado, tá? Eu faço várias misturas, né? Então, normalmente nos dendróbios eu coloco 8 partes de casca de pinos número 2, então aquela maior, 8 partes, para 2 partes de casca de arroz, para 2 partes de perlita com turfa, tá? Então eu faço essa mistura e realizo o plantio das orquídeas. Ah, é uma planta que gosta de mais umidade, por exemplo, os bubofilos, né? Então, deixa eu pegar aqui um bubofilo, que a gente estava mostrando aqui, o bubofilo. Ah, o bubofilo já gosta de um pouco mais de umidade, então eu diminuo a casca de pinos. Eu coloco 6 partes de casca de pinos, 2 de turfa com perlita, com mais 2 de arroz. Casca de arroz carbonizado. Então você vai regulando a drenagem, vocês vão ver que é o mesmo substrato que eu utilizo sempre. Só o que acontece, eu vou regulando ele conforme a necessidade da planta. Se é uma planta que gosta de mais umidade, eu vou colocar mais substratos que retêm um pouco mais de umidade. Se são plantas que gostam de menos umidade, eu já diminuo os materiais que eu vou utilizar que seguram a umidade. Tá ok? Como a gente mostrou, falou aqui do roucoglosso. O roucoglosso, o que eu coloquei aqui do substrato para ele? Casca de pinos e um pouquinho de esfagno. Somente isso, né? Quando a gente entra aqui, que a gente vai falar
em algumas plantas, como essas Neophynéceas falcata, né, eu já vou colocar aqui um pouco de esfagno, um pouquinho, aqui embaixo eu tenho casca de pinos. Então aqui ele está cheio até o meio praticamente de casca de pinos, depois eu venho com o esfagno nessa parte de cima superior. Tá joia? Quando eu entro nas plantas terrestres, da mesma forma, cultivo em vaso. Tá aqui, o vaso. O que eu vou colocar aqui? Turfa, normalmente eu uso turfa com perlita, coloco um pouco de casca de pinos, a pequenininha, número 1, e coloco também casca de arroz carbonizada, né? E olha só, essa daqui é uma Mesoadenella cuspidata. Olha como que ela tá bonita, e ela tá com 5 hastes florais. Então aqui ela tem 5 plantas que se desenvolveram, ó, 1, 2, 3, 4, 5 hastes florais. Essa daqui é uma Mesoadenella cuspidata, mas o mesmo substrato, a mesma mistura, só que proporção diferente. Aqui o que eu já vou colocar? Eu vou colocar mais turfa com perlita, um pouco menos de turfa com perlita, um pouco menos de casca de pinos e um pouco menos aí de casca de arroz. Normalmente eu faço em partes iguais, né? Então vocês podem ver que o material filtrante que retém a umidade, que é a turfa, eu já levei bastante. É 1/3 de cada, 1/3 de casca de arroz, 1/3 de casca de pinos, né? De casca de pinos pequena e 1/3 de casca de arroz carbonizada. Mas é o mesmo material, só mudei a proporção. Então, o que é importante que a gente comece a observar é isso, né? Essas misturas de substrato ajudam bastante a gente. O que vai acontecer? A gente tem que ter o conhecimento sobre a planta, né? Quando a gente conhece a planta, a gente já tem uma coisa bem interessante que a gente vai acabar fazendo com que essa planta se desenvolva bem dentro daquele substrato que é a necessidade dela. Então, ou seja, né? Então esses substratos que eu mostrei para vocês, todos são ótimos, são muito bons. Depende da forma que você vai utilizar e da forma que você vai plantar a tua orquídea, tá? Porque não existe muito aquela questão, eu vou utilizar casca de pinos com tal mistura para todas as plantas. Não, esse é um grande erro. Porque aí o que vai acontecer? Vai ficar sempre aquela coisa, aquela planta ou aquela planta que não se desenvolveu bem, ela é difícil de cultivar. Não é que ela é difícil de cultivar, você simplesmente não fez a mistura de substrato ou a forma de plantio adequada para aquela planta. Aí, por isso que é bom o conhecimento que a gente tenha. Se a gente tiver esse conhecimento e a gente conhece o nosso ambiente de cultivo, fácil. Aí você vai fazer a melhor escolha da mistura de teu substrato para o cultivo das tuas orquídeas. Bacana? E aí, dando continuidade nisso, a gente também tem várias formas que a gente possa plantar a nossa orquídea. A gente pode plantar ela também em madeiras, né? Isso daqui é uma placa de sanção do campo. A gente pode plantar em casca de árvores, né? Essa daqui é uma casca de peroba. A gente pode plantar também em madeiras, né? Então essa daqui é uma madeira já envelhecida, né? Com as nervuras aqui aparecendo dela. Ou é uma madeira de demolição, né? Essa daqui é uma madeira de demolição. Essa daqui já é uma madeira muito utilizada no sul, né? Na verdade é um nó de pinho, né? Fatiado, né? Então muito no sul aí é utilizado para o plantio de orquídeas. Ou simplesmente os leques de madeira, né? Que já são madeiras montadas, não deixa de ser madeira, mas elas são montadas aí de uma forma de leque. Ou cachepô. Tá joia? Então são os materiais que a gente vai colocar para o desenvolvimento. Só o que é interessante? Que a gente escolha as espécies que a gente vai plantar e de acordo com o desenvolvimento de cada planta, né? Então muitas vezes a gente fala assim, Roberto, poxa, Phalaenopsis, eu vou plantar no vaso, vou plantar em madeira, qual é a melhor forma de cultivo? Se você plantar em vaso, ela vai se desenvolver muito bem. O que ela precisa? Ventilação na raiz.
E é o que muitas vezes a gente não presta atenção. Não é ventilação só na planta, eu preciso de ventilação na raiz. Então não pode ser um substrato muito compactado, muito apertado, que muitas vezes a gente vai colocar o substrato, né, no vaso de uma orquídea, então você coloca a orquídea e você quer prender a orquídea com o substrato. E aí você pega uma madeira, começa a socar, apertar e prender a planta ali. A planta não gosta daquilo. Aquilo a gente compacta demais a raiz da planta. O que a gente vai colocar? Colocar o substrato levemente. A planta, ela está precisando de um apoio, você pode utilizar o grampo para prender ela, como a gente já falou em algumas lives, ou a gente usar o tutor, né? Então o tutor aí que a gente tem, esses grampos, né, que a gente pode fazer de arame, né, que a gente prende, por isso que eu coloco o isopor normalmente no fundo do vaso, ou você fazer tutores de arame. E aí você coloca no vaso e você prende a tua planta. O substrato não é para prender a planta, o substrato só é para a raiz se desenvolver e ele precisa ter ventilação. Então, se eu vou colocar a Phalaenopsis no vaso ou plantá-la no vaso, eu preciso ter um substrato que ele seja ventilado para ela poder se desenvolver raiz. Agora, Phalaenopsis, eu consigo plantar em madeira e ela se desenvolver muito bem? Consegue, não tenha dúvida. Olha, isso daqui é a Phalaenopsis speciosa spots. Olha aqui, em plena floração, não está com uma, está com duas hastes florais, se desenvolvendo aqui muito bem, e a quantidade de raízes que essa planta tem. Olha só. Tá? Ela tem praticamente a idade das outras Phalaenopsis que chegaram todas em numa mesma importação, só que algumas eu plantei nessas placas de bolacha aqui de Sansão do Campo. E olha só como que ela está desenvolvendo. A única coisa que eu tive que fazer é colocar um pouco de esfagno aqui na base dela para que ela pudesse se adaptar melhor. E olha só, a planta se desenvolvendo em plena floração. Então, é possível também, a gente pode utilizar esse tipo de substrato. Ou mesmo, simplesmente, sem substrato nenhum, né? Sem colocar esfagno nenhum. Tudo vai depender da espécie. Ó, essa daqui é uma Xenorchis scolopendra. Ela está plantada simplesmente na placa de Sansão do Campo. Tem substrato, tem esfagno aqui? Não, nada. Ela só simplesmente foi colocada aqui. Ó como que a planta está se desenvolvendo. Essa daqui é a minha planta, tá? E o que é interessante, olha, ela já está tomando toda a parte de trás do substrato. Já não coloco ela mais nem pendurada em algum local, assim, na parede. Eu já coloco ela no alto, porque aqui ela vai encher toda essa madeira daqui a alguns anos. Essa planta aqui comigo, ela já tem uns 4 anos. Olha só como que ela tá. Linda, né? Então é o desenvolvimento dela. O substrato, muitas vezes, vai ser muito de acordo com o ambiente. Se eu precisar colocar, tem espécies que eu não vou nem precisar colocar. Que você pode ver que a madeira está levemente esverdeada. Por quê? Porque o meu ambiente ele tem a umidade necessária para que a planta possa se desenvolver. E é isso que a gente tem que procurar ter, porque aí eu vou poder plantar na madeira e ela se desenvolver muito bem. Já algumas outras plantas vão precisar que a gente coloque um pouco de esfagno. Olha aqui, ó. Essa daqui tem um pouco de esfagno. É uma placa de Sansão do Campo também, da mesma forma. E esse daqui é um Dendrobium trinervium. Olha só como que ele está. Lindo, né? Olha só quantas flores e a planta se desenvolvendo muito bem numa placa de Sansão do Campo. E o que ela precisa? Luz e a umidade ambiente para poder se desenvolver. O conhecimento que a gente tem com as plantas também acaba ajudando bastante a forma que a gente vai plantar. Olha só, essa daqui é uma Cyanthera restrix. Como que é o crescimento dela? Pendente, para baixo. Então eu não planto ela aqui para ela subir, eu planto ela aqui em cima para ela descer. E olha só como que a planta foi. Essa planta aqui eu já tenho ela há uns 10 anos, um pouco mais. E olha como que ela está, ó. Já tomando toda a lateral aqui da madeira e também essa parte de baixo já se desenvolvendo, né? Então essa daqui é uma Cyanthera restrix, então plantada simplesmente na madeira. Tem esfagno aqui? Não, não tem nada de esfagno, ela só está simplesmente plantada na madeira. E você pode ver que aqui, ó, ela está levemente esverdeada. O que significa? Que a umidade ambiente que eu tenho aqui, ela está ótima.
Uma coisa bem interessante, né, que a gente também pode utilizar como um indicador se a umidade do nosso ambiente ele está favorável para o desenvolvimento de plantas, eu não vou conseguir pegar daqui. Consigo aonde? Aqui em cima, talvez por trás, aí você talvez consiga pegar. Então, quando a gente pode utilizar também, você vai conseguir, ó, ou se não, pega aqui atrás, ó. Não vai conseguir. Baixinha. É baixinha. Deixa eu ver se eu consigo. Vai derrubar o cenário. Não vai. Pronto. Um indicador, né, aqui a gente chama, né, barba de velho, barba de bode, né, tem outros nomes aí pelo Brasil, né, mas é uma tillandsia, né, então é uma bromélia, uma tillandsia, que ela pode ser utilizada dentro do orquidário, que a gente pode colocar ela no orquidário e ela indica pra gente se a umidade ambiente está bom. Porque, olha, você veja, a planta ela tá verde, ó, tá bonita, tá viçosa, e isso que é interessante, que ela, se a umidade ambiente está favorável, ela consegue se desenvolver bem. Se a umidade ambiente está baixa, ela fica branca. Ela já fica com coloração branca e ela começa a ir definhando aos poucos. Mas ó, vocês podem ver que aqui a umidade dela como é que está. A umidade ambiente está muito boa. Então ela está se desenvolvendo muito bem. Então são algumas ferramentas, alguns truques que a gente começa a desenvolver dentro do nosso cultivo para que a gente veja se a umidade está legal dentro do orquidário e quando a gente faz o plantio em madeiras. Quando a gente fala só de suporte, tá? É realmente isso, ó. Essa placa aqui é uma placa de plástico, tá? Não dá nem para enxergar a placa. É uma placa de plástico igual a essa, tá? E aqui está plantada uma Phalaenopsis parish, olha só. Um pouquinho de esfagno na base e ó, como que ela já está se desenvolvendo, cheia de raízes, já é uma planta adulta, essa daqui já está apta a florescer, né? E plantada numa plaquinha de plástico. O que que é? O ambiente que eu tenho uma umidade que ela está se desenvolvendo, olha, e cheia de raízes, só utilizando como suporte. E aqui, olha, essa daqui é uma quiloquista na Cornum panomense. Ó, tá com ácidos florais, ela tá um pouco atrasada, mas ó o que aconteceu na placa de plástico. Foi totalmente tomada pelas raízes dessa quiloquista, que é uma planta que normalmente a gente tem muita dificuldade de cultivo. Agora, o que que a gente começa a perceber também? Que como é um material inerte, ele não tem aquela questão de ficar estragando, de ficar apodrecendo. Então a planta, ela reconhece que é um material que ela pode se desenvolver, pode soltar raízes e pode crescer, que ele não está apodrecendo ou nem está estragando. E olha só o que acontece? A planta muito saudável, muito bonita e aí com esse monte de haste floral, né? Então, hoje, gente, o que é interessante? O substrato, a questão do vaso, eles vão ser escolhidos conforme os dois conhecimentos que a gente teve antes. A questão da planta e a questão também do nosso ambiente, do nosso orquidário. O que é importante? Que a gente conheça os substratos. Qual é o substrato que a gente tem maior drenagem, qual que é o que tem menos drenagem, como que é o crescimento da planta, aonde que eu vou fazer o plantio dela e qual a mistura que eu vou fazer. Então, por isso que eu mostrei para vocês agora e falando com vocês dão uma importância muito grande que é a questão da mistura, a gente criar substratos. E era uma coisa que eu não dava muita importância. Tá? Quando eu comecei a cultivar orquídeas, né, eu falava, poxa, mas por que essa mistura? Por que esse trabalho de ficar misturando substrato? Eu vou colocar só esfagno, que é muito bom, ou eu vou colocar só casca de pinos, que é maravilhosa? Para que esse trabalho todo? Né? E quando eu não fazia isso, eu perdia muitas plantas, eu acabava perdendo muitas plantas. E agora, quando eu faço essa mistura, estou cuidando, tendo um pouco mais cuidado com a ventilação do substrato e com esse tipo de misturas, bom, eu mostro para vocês aqui todo dia o resultado que a gente tem aqui com floração e desenvolvimento de plantas. E é justamente por causa disso, a gente começar a prestar um pouco mais de atenção no substrato, investir um pouco mais aí também no substrato, no plantio, no material que a gente vai utilizar para o plantio das nossas orquídeas. Tá joia? Então pensem sempre nisso,
questão do substrato. O substrato não é feito de suporte para a planta, ele precisa ter ventilação para a raiz poder se desenvolver e para a raiz poder respirar, né? Como a gente fala, assim, muitas vezes a questão de materiais inertes. Ah, Roberto, mas brita, será que é legal? Olha, brita, semi-hidroponia, dá uma olhada nessa planta, tá? É uma planta que eu já tenho ela há aproximadamente uns 6 a 7 anos. Dá uma olhada como está nessa planta e olha só. No momento ela está com 3 hastes florais. E ó, é uma planta que ela está florescendo desde o final do ano. Ó, haste floral verde, então essa seca. E aqui mais uma série de hastes florais. Então essa planta está florescendo já há um tempo. E olha só, aqui plantada na semi-hidroponia somente com brita. É lógico, tem adubação com bilbocache, tem adubação com micro-orquídeas fértil, tem. Mas olha, o material é a brita, né? Uma outra planta que o cultivo dela é um pouco, não vou dizer chato ou difícil, mas é um pouquinho chato mesmo, essa daqui, a Vanda Cianthera teres. Né? Olha só, essa é a teres, tá? Que tem a Johansen e essa é a teres. Olha só como que ela está aqui, ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 8 hastes florais. E a planta, olha como que ela está, se desenvolvendo maravilhosa bem, plantada somente na brita em semi-hidroponia, né? Então é isso, né? A gente poder escolher e ter a opção de escolha dos substratos, né? Eu acho que você não passou a ID da Hoffmann. A Hoffmann, essa Hoffmann Segela, ela é a mucoviana, tá? Então, mucoviana. Bom, gente, então é isso. O que eu queria mostrar para vocês? Que hoje, com essa facilidade que a gente tem de ter os substratos sempre à mão, a gente começar a pensar um pouquinho de como misturar esses substratos e de que forma utilizar materiais com maior umidade e com menor umidade. Como que a gente pode fazer essa regulagem desse substrato para o cultivo de orquídeas, né? Como a gente sempre fala, todo substrato é ruim, nenhum substrato presta e todos são bons. Depende da forma que você utiliza ele no teu orquidário. E se você utiliza ele da forma correta, com a planta correta, né? Porque muitas vezes um substrato que você vai utilizar que retém muita umidade, vou dar um exemplo, vou utilizar muito esfagno que retém, dependendo da forma que você rega, da forma que você cultiva, se você utilizar isso numa phalaenopsis, se você utilizar isso num dendróbio, você pode perder a planta, né? Agora, se você utilizar uma planta que gosta de mais umidade, de repente você vai ter um desenvolvimento fantástico. Mas como a gente tem vários tipos de espécies, vários tipos de gêneros no nosso orquidário, então o que é conveniente? A gente ir regulando e montando o substrato de acordo com o gênero, de acordo com a espécie, de acordo com a necessidade de cada planta. Ou a gente plantar elas em madeira, plantar em leque, plantar em plástico, independente da forma do local que a gente for plantar, a planta vai se desenvolver muito bem, desde que o teu ambiente ajude no desenvolvimento dela. Então, por isso que é importante o ambiente. A forma de plantio, ela vem depois do ambiente. Se você tem um ambiente favorável para o desenvolvimento de plantas, a forma que você vai plantar a planta, ela vem em segundo ou em terceiro lugar. É claro que é importante que você saiba o substrato que você utilizar e da forma que você vai utilizar, sim, mas a partir daí é a planta que vai fazer o desenvolvimento, desde que você faça uma boa escolha, uma boa mistura e tenha aí o controle adequado aí com cada substrato que você for utilizar para o plantio das suas plantas. Tá joia, gente? Bom, eu queria hoje falar um pouquinho sobre plantio. Acho que eu falei bastante aí sobre substrato, sobre forma de plantio. Depois a gente terminando essa questão das lives, a série das lives, a gente vai abrir aí as oficinas, né, de plantio e aí a gente mostrar aí também como que é o plantio de cada uma. Tá joia? Bom,
era isso que eu queria passar para vocês hoje, falando a respeito aí sobre plantio, né, das nossas orquídeas. Conhecer um pouco sobre cada substrato, cada vaso, cada forma de plantio e como que é o desenvolvimento aí das plantas, o que ela precisa. Então vocês vão ver que a questão aí muito é o nosso feeling, né, o nosso conhecimento sobre cada espécie, sobre o nosso ambiente e qual o tempo que a gente vai dedicar para o cultivo da nossa planta. E quando a gente fala de ambiente de cultivo, saber sobre a nossa luminosidade, sobre a questão da ventilação e a questão da umidade do nosso orquidário. E aí fica fácil da gente escolher qual o tipo de substrato que a gente vai montar para o plantio das nossas orquídeas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e espero ter esclarecido algumas dúvidas aí sobre plantio de orquídeas, de micro-orquídeas aí. Tá bom, pessoal? E na semana que vem a gente dá continuidade no assunto de cultivo de orquídeas. Tá bom? E micro-orquídeas.